paligenesia, né? Ok? Que vem a ser nesse sistema o vosso conceito de divindade? Compreendeis que Deus não pode ser algo mais e exterior à criação, ou distinto dela. Que só o homem que está no relativo pode acrescentar a si, ou devenir além de si, não Deus que é o absoluto. Estou tentando entender aqui o que ele quis dizer com isso aqui. Então, vou colocar minha visão aqui. Aqui, pelo menos como eu vejo aqui, essa parte, está colocando já trabalhando novamente com a ideia do monismo, né, porque é uma nova concepção além do monoteísmo, onde considera que é Deus e tem a criação que é externa a Deus. E o monismo, ele coloca uma outra concepção. Deus, nada está além de Deus. Deus contém tudo. Então, a própria criação é um processo dentro do próprio Deus. É esquisito dizer isso, porque se pensar uma criação, Deus criando, é como se tivesse algo fora dele. Deus é tudo, envolve tudo, todos os processos. Então, é um processo que é dentro do próprio Deus, né? Então, não há duas coisas separadas. Deus em tudo está dentro dele próprio. É uma outra forma de dizer que todos somos um. Todos somos um, né? Ou todos, né, somos herdeiros da pura divindade de Deus. Entendi. Vossa concepção de um Deus que cria fora e além de si, acrescentando algo a si mesmo, é a absurda concepção antropomórfica. É querer reduzir o absoluto ao relativo. Não pode haver criação no absoluto. Só no relativo pode haver nascimento e transformação. O absoluto simplesmente é. Não queirais restringir a divindade aos limites de vossa razão. Não vos eleveis a juízes e à medida do todo. Não vos projeteis no infinito as pequeninas imagens de vosso finito. Não ponhais limites ao absoluto. Isso é interessante, né? Porque esses questionamentos que a gente faz de querer sempre ter essa visão humana de algo que não é humano, né? Essa questão que ele fala do relativo com o absoluto, até a visão que a gente tem do absoluto, ela é relativa, né? Porque é sempre uma percepção do nosso ponto de vista, né? E nunca de um ponto de vista maior. E para a gente ver de um ponto de vista maior, a gente teria que ser maior. Então, como não é, então a gente tem que se limitar. Tem um trabalho, um exercício, que eu aprendi há um tempo atrás, que é muito interessante. Tudo que a gente tem que tomar muito cuidado para não limitar. Até o que é belo. Até você vai admirar um pôr do sol, por exemplo. Na hora que você conceituou esse pôr do sol é lindo, você já limitou dentro do que você acredita que é belo e que não é belo. E na hora que você entra no êxtase, né, aí você expande. Você não dá adjetivo nenhum, você só expande. Então, quando Paulo de Tarso, não sou eu que vivo mais, é Deus que vive em mim, ele há uma junção ali com Deus, uma harmonia perfeita que não tem mais lógica. Você não está pensando como Deus é, porque Deus é. Eu tenho as pessoas brincam comigo que eu brigo o tempo todo, sabe? Eu não tenho essa sabedoria que vocês têm, não. Então, eu estou andando na estrada, está uma placa de caminhão. Deus é fiel. Vamos parar para pensar nisso. Quem é a pessoa inteligente o suficiente, sabe o suficiente para falar o que é fidelidade? O que é fidelidade divina? Né?
Deus ama. Deus é o amor. Deus é. Então, aí voltando na divindade, que no início do texto, você encontrar essa divindade em você, e aí você é único. E você a gente para de conceituar para se elevar. Se a gente ficar conceituando, a gente não se eleva. Se a gente ficar analisando o que é isso, o que é aquilo, não consegue se elevar. Eu lembro a primeira viagem que eu fiz aqui com esse grupo aqui, que eu entrei numa nave, eu queria que o Ismael me explicasse aquela nave. Eu entrei, tinha uma cápsula e tal. Aquela nave, não tem que ficar explicando. Pronto. E aqui é sentir Deus dentro de você, e a infinitude dele dentro de você, que é a divindade. É isso que eu entendo aqui. Isso que você colocou é muito interessante, porque há muitos anos atrás eu vi esse conceito que você colocou aí agora, sobre que Deus não é justo, Deus não é bom, Deus não ama, porque Deus é a própria concepção de justiça, Deus é a própria concepção da bondade, Deus é a própria concepção do amor, né? Então, quando Deus te ama, não faz sentido, é um sentimento humano, né? Sim. E isso há muito tempo atrás, eu tinha visto essa percepção também, e eu compartilho contigo, sabe? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. A barata deve sentir a mesma coisa, deve falar para Deus, nós somos a imagem e semelhança, né? Então, Deus é. Deus é. Então, a gente não pode conceituar. O livro do Richard Simonetti, né, O que é Deus, que discorre muito sobre isso, né? Mas é uma discussão que a gente até teve um pouco alguns dias, né? Isso é uma característica da humanidade, ela precisa conceituar para tentar compreender. Se ela não cria uma imagem daquilo, ela acha que não compreende. Então, ela cria as imagens. Então, ela coloca os atributos que ela conhece, ela reconhece em si, em qualquer coisa, inclusive Deus, o universo. E cada um, para chegar a uma conclusão, uma compreensão, acaba projetando uma imagem que se sente confortável com aquilo, que imagina que seja aquilo. Então, isso acontece de forma diferente com cada um. Cada um coloca a sua própria visão de compreensão, e por isso que cada um, às vezes, tem uma visão diferente dos mesmos fatos, da mesma situação. Porque cada um coloca alguma coisa que facilita a sua própria compreensão. E com isso a gente vai criando atributos que nos deixam confortáveis para nominar tudo que está ao nosso redor, inclusive Deus. E algumas as leituras são complementares, né? E depois ele vai falar ali, né? O absoluto simplesmente é. Não queirais restringir a divindade aos limites de vossa razão. Diga, Nilson. Depois eu falo. Uma questão que a gente ouve a vida inteira em relação a isso de buscar fora é voltar-se para si. Esse encontro, né, com a nossa divindade, com o eu absoluto, com essa hora que você para de ficar voltado para o externo, querendo conceituar, querendo, né, ter essa compreensão, quando você mergulha para dentro de si, aí você realmente passa a ser. Né? E quando você passa a ser, você reconhece o Deus no outro. Isso. Porque você só reconhece o que conhece. Você só vai enxergar o Deus no Ismael, no Silvio, no Paulo Brito, na Neuza, a partir do momento que você enxerga Deus em si. E a gente tem uma experiência que nós iniciamos para dentro de nós. Sim. E quando a gente a gente encontrou todo esse infinito cósmico, né?
E ali a gente não tinha mais vontade, nem nada, assim, a gente simplesmente era. E naquele momento a gente se sentiu integrado, assim, foi um trabalho do grupo, foi muito bonito. E essas experiências têm me trazido essa compreensão, que para mim é muito difícil também, voltar para dentro de mim. Sempre eu ouvia isso e falava, meu Deus, o que é isso, o que é isso? E agora, assim, experimentando um pouquinho, a gente começa a ter os sinais do que realmente é isso, né? O conhecimento vai nos permitindo, né, Neuza? Por exemplo, o sino da igreja. Não sei se você já foi na cidade, na cidade interior, tem muito. Ainda tem aqui em alguns lugares, né? Aqui em Brasília tem e tal. Quando bate o sino da igreja, está te chamando para dentro da igreja? Lá para o templo da igreja, lá, material, não. Para a igreja interior. Por isso que o sino mais perfeito é aquele que reverbera. Aquele que dá... aquele que traz você para o seu interior. O tibetano usa muito o sino... Você interiorizar. O maior templo somos nós. Esse templo aqui é divino, é belo, é rico, é fantástico, é extraordinário. Esse é o maior templo. E a gente encontra Deus dentro da gente. Para encontrar Deus no outro. Amar o próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar, encontrar a divindade em você. Aí na hora que você olhar nos olhos do Paulo Brito, você vai assim, pô, mas que cara mais lindo. Porque você vai encontrar o Deus dentro dele. Na hora que você encontrar qualquer pessoa, você vai ver Deus dentro dele. As pessoas brincam comigo, né? Depois vocês vão me conhecer mais. Todo mundo para mim é lindo e todo mundo eu amo. Amo muito, não tem exceção. Quando eu casei com a minha esposa, né, virar para cá, eu falei assim, Cláudio, você sabe que o Romulo não vai ser seu nunca. O Romulo é de todos. Porque eu enxergo Deus em todos. E amo todos intensamente. Essa é uma coisa tão gostosa enxergar Deus no outro, gente. Na hora que você chega e fala assim, não sou eu mais que vivo, é Deus que vive em mim. Eu e Deus somos um. Já pensou? Eu tô com a Solange lá nas montanhas, lá naquele jardim maravilhoso dela, junto com os cachorros dela. Eu tô com a Nilza aqui no Parkway, tô com o Ismael aqui no Lago Norte. Por isso Deus está em todos os cantos. O absoluto simplesmente é: não queirais restringir a divindade aos limites de vossa razão. Ponto. É isso mesmo. O Ismael quer falar, ele levantou a mão. Fala, Ismael. Nossa, isso aqui é muito profundo. E eu acho que também é importante, nós estamos no relativo, estaremos sempre no relativo. Então a gente também tem que ter muito cuidado em julgar os conceitos dos outros, porque nós estaremos sempre nos nossos conceitos, sempre, não tem como. Então, eu acho que o mais importante, quer dizer, eu acho que muito importante é nós termos clareza disso e não nos apegarmos nos nossos conceitos, porque eles seguem um caminho evolutivo. Então, quando a gente fala assim, né, Deus não ama, Deus é amor, né, ali também estamos ligando ele com um determinado atributo, mas já é um caminho maior, né, Deus é bom, Deus é justo, já é uma concepção, né, a gente sabe que não é isso, é muito além disso, porque à medida que formos evoluindo no nosso caminho espiritual, as próprias concepções das vivências, elas vão atuando. Então, quando uma pessoa, ela fala, ela coloca, talvez é o máximo que ela consiga chegar. A gente tem que ter também cuidado, às vezes, para não colocar um conceito que é de uma elevação tão grande e que faz ela perder, ela não consegue captar profundidade e ela acaba tirando o próprio alicerce que está a mantendo ali, né, como o Deus é fiel. Obrigado, porque é muito bonito, é só esse ponto de que o processo dos alicerces vão ficando cada vez mais maiores e maiores. Então, como o próprio Jesus, né, que falava com a gente por parábolas, porque imagina se o Cristo, que ele poderia colocar
lugar, gente, era de uma... Mas aí ele colocava, porque era o momento que conseguia absorver aquele Deus que está ali, né? Então, nossa concepção de divino é cada vez mais ampla, e cada um vai tendo o seu processo. Mas eu compartilho com vocês 100% em tudo, né? Nesse ponto, todos os pontos que foram colocados aqui sobre Deus, né? Sobre esse aspecto do absoluto. E Rômulo, não precisa agradecer não, Rômulo. Isso aqui, assim, a gente tá aqui colocando. Eu tô lembrando do seu amigo que lá no grupo seu lá de física, lá, eu acho que ele sempre coloca as coisas de uma forma tão doce que vai conduzindo. É igualzinho. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. É irreverência aviltar esse conceito para querer compreendê-lo. Constituindo-os em medida das coisas, colocais como sobrenatural e miraculoso qualquer fato novo para vossas sensações. Tudo que exorbite do que sabeis e conheceis. Mas a natureza é a expressão divina e não pode haver nada acima dela, nenhum acréscimo, nenhuma exceção, nenhuma correção à lei. Isso eu lembro, aqui em Brasília, eu conheci um senhor, chamava Sacramento, já fez a passagem dele há muitos anos atrás, mas ele era, isso na minha época da juventude, a gente sempre quando ia falar sobre Deus, na juventude espírita lá, a gente chamava o Sacramento para falar com os jovens, né? E eu lembro uma vez que ele mostrando uma equação, né? Uma equação que era assim, Deus dividido por tudo que você conhece, né? É maior que 1. Não é maior ou igual a 1, não, maior que 1. Né? E aí ele fazia assim, ele começava assim, escrevia essa equação, Deus e tudo que você imaginar, tudo que você conhecer, tudo, qualquer coisa, né? Todo o universo que você imaginar, Deus dividido por isso. Isso é sempre maior que 1. Pronto. Né? É isso. Né? E é bem isso aí que ele acabou de falar aí também. Né? É muito interessante. Né? Era um cara que conhecia o balde com profundidade. Eu vim saber disso muito tempo depois. Né? Sobrenatural e milagre são conceitos absurdos diante do absoluto, aceitáveis apenas em vosso relativo, aptos a exprimir vosso assombro diante do que é novo para vós, e nada mais. Neles está contida a ideia de limite e de seu superamento, conceitos inaplicáveis à divindade. Esta é superior a qualquer prodígio e o exclui como exceção, como retorno ao que já está feito, como retoque ou arrependimento, e sobretudo como vontade de desordem no equilíbrio da lei estabelecida. É interessante isso, né? Vontade de desordem no equilíbrio, né? Isso é bem a nossa cara mesmo. Limitai... É isso aí, Paulo. É a nossa cara. Limitai a vós mesmos esses conceitos e não vos julgueis centros do universo. Guardai para vós os conceitos de tempo, de espaço, de quantidade, de medida, de movimento, de perspectividade. De fato, conceitos de tempo, espaço, movimento, quantidade, é a forma como a gente vai descrever o mundo, né? E ela sempre é limitada a essa forma como a gente concebe o tempo, concebe o espaço, concebe as coisas, concebe a própria essência do movimento. O que é movimento? E a gente é limitado a essa nossa percepção. Quando a gente começa a transcender essa percepção, né, as coisas vão mudando. A ciência passou por isso, né? Quando você começa a perceber o mundo um pouco diferente.
Não deveis medir a divindade, como medis a vós mesmos. Não tenteis defini-la, muito menos com aquilo que serve para definir-vos a vós mesmos, por multiplicação e expansão de vosso concebível. Aí eu só falar uma coisinha, Paulo, que eu lembrei de uma experiência que eu tive quando eu era bem mais nova, correndo para atender, né, no escritório e tudo. E aí uma pessoa falou: aquilo que nos une é muito mais o nosso desconhecimento do que o nosso conhecimento. Aí eu percebi isso aí nesse que foi lido. Eu parei aqui. Mas o que você entende disso? Por que a gente nos une mais o desconhecido do que o conhecido? Porque o universo ou os universos são tão imensos, o nosso desconhecimento é tão grande, que às vezes um fica querendo falar um conceito para o outro, ou um se julga melhor, mas a nossa união está muito mais na nossa ignorância, vamos dizer assim, né? Disso tudo, né? A nossa união está tão mais próxima dessa falta de conhecimento do que do real conhecimento. Mas sabe o que eu vejo nisso aí? É tão bom que você conversa com o outro e escuta o outro, né? Porque cada um é uma fonte de conhecimento infinita, né? E a gente cada um traz a sua história, a sua vivência, o seu aprendizado, e cada um é uma oportunidade que você tem de ampliar seu conhecimento. Porque se você estiver sozinho, isolado, você não vai aprender mais nada. Você tem que encontrar com o outro, até para te expandir, para te alertar, para te puxar a orelha. Né, igualzinho o Ismael puxou a orelha aqui agora, né, com todo amor, com todo carinho. Não, puxa a orelha não, por favor, senhor, não diga isso não. Sim, com amor, e é importante, por isso a gente cresce. Aqui, a gente está aqui para crescer, aqui não é uma grande escola. Então, porque aquilo que o outro conhece é o que me aproxima dele, para eu também quero aprender, eu também quero saber. Eu acho que é muito legal isso. O desconhecido é que nos une mais do que o que nos aproxima, né? Bacana. Profundo. Nunca tinha pensado nisso não, viu, Nilson? Não, muito interessante isso, viu? Eu estou aqui pensando aqui assim, de fato, viu? Isso é tão interessante, né? Esse mistério que o outro tem, né? O mistério que eu digo é desconhecido, né? É isso que você acabou de colocar, né? E que de fato, realmente eu vou ter que matutar bastante nessa ideia aí, porque eu gostei bastante dela, tem que maturar na minha cabeça, né? Gostei, obrigado. O que a gente busca o professor? Para buscar o conhecimento dele, né? Vocês são professores. E o aluno? Você quer expandi-lo. E você aprende com o aluno também. E é engraçado, e quando a gente está ensinando, a gente aprende mais ainda, né? Vocês são professores. Às vezes, quando dá um estalo assim, você já sabe aquela matéria, você já tem 3, 4 anos, e de repente você encontra uma forma diferente de explicar, uma forma diferente de expandir. Gente, olha esse texto, que coisa mais rica. Nossa senhora, é muito rico esse texto. E foi escrito de quando esse livro, gente? 32. E agora que chega nas minhas mãos. Não, que texto maravilhoso. Se quereis somar ao infinito vossos superlativos, dizei ao infinito: isto ainda não é Deus. Seja Deus para vós uma direção, uma aspiração, uma tendência, seja para vós a meta. Se Deus está no infinito, inconcebível para vós em sua essência, nosso finito dele se avizinha, por aproximações conceituais progressivas.
Vede como na terra cada um adora a representação máxima da divindade que pode conceber, e como no tempo essa aproximação se dilata. Do politeísmo ao monoteísmo e ao monismo, verifiqueis o progresso de vossa concepção, que é proporcional à vossa intelectiva e progride com ela. A luz aparece mais intensa à proporção que o olhar se torna mais penetrante. O mistério subsiste, mas empurrando cada vez mais para longínquos horizontes. Por mais que se dilate, haverá sempre um horizonte mais afastado para atingir. Ao verificar vossa relatividade que progride, eu não destruo o mistério, mas o enquadro no todo e dele dou a justificação racional. Torno um mistério relativo, que só existe pela limitação de vossas capacidades intelectivas, que recua continuamente diante da luz, em função do caminho das verdades progressivas. Um mistério fechado, dentro dos limites que a evolução ultrapassa dia a dia. Se a divindade é um princípio que exorbita vossos limites conceituais, ela está a esperar-vos. Para revelar-se, espera a vossa maturação.